Olá, está começando agora mais um episódio do seu mais novo podcast de história. Esse é o JacuCast, com episódios semanais para você. Eu sou Gabi Burachide e comigo temos a minha co-apresentadora maravilhosa, Thalita Simplício. Oi, gente! Então, a cada semana nós abordaremos histórias com temas diferentes. Hoje nós temos um episódio de casos de terror. Vocês gostaram e, portanto, a gente trouxe de volta as lendas urbanas, porém, para a felicidade de todos, são lendas urbanas brasileiríssimas. Pois é, a gente não podia deixar o nosso de fora, né, gente? Exatamente. Nós pegamos lendas de algumas regiões, então, assim, se vocês gostarem muito e pedirem pra gente, a gente pode voltar com uma parte 2, contando lendas de outras regiões, né? A gente pegou algumas, mas com certeza tem várias e de outras regiões também que a gente não conhece, a gente também adoraria conhecer e trazer para vocês. Né? Isso mesmo. E se você souber uma lenda urbana e quiser contar pra gente, ou uma história de qualquer outra coisa, você faz o quê? Você vai lá no nosso e-mail, que é jacucast.contato@gmail.com, ou lá no nosso Instagram, que é JacuCast. Nós somos JacuCast em todas as redes sociais, no Spotify, no YouTube, em tudo. E manda a sua história pra gente. Isso mesmo, gente. Pode mandar do rolê zoado que você deu com seus amigos também, não faz mal. Sendo história, a gente está contando. Exatamente. Então vamos lá, gente. Dessa vez, como a gente falou antes, nós estamos contando o que hoje? Lendas urbanas brasileiras. Né? Da outra vez a gente não deu uma introdução assim sobre o que seriam as lendas urbanas e tal, mas como agora a gente está falando da gente, eu decidi puxar a sardinha pro nosso lado, né? Claro. Então, as lendas urbanas, gente, elas são basicamente histórias do imaginário popular. Como assim? São histórias que são passadas de boca a boca, né? Não vai ter nada que comprove, mas que são baseadas em alguns fatos, assim, algumas historinhas reais para tentar dar aquela credibilidade, sabe? Sim. Que aí, geralmente, assim, é alguma coisa, né? Quem tá te contando vai contar que é alguma coisa que aconteceu com o tio do primo do amigo do cachorro dele, entendeu? E vai te contar, assim, com aquele sentimento de que é uma fofoca brabíssima que tá te contando. E aí, cada um que conta aumenta um ponto, né, Thalita? E quando você vê... Exatamente. Exatamente isso. E aí, quando você vê, meu filho, fica tudo completamente distorcido, nada fica do jeito que era, enfim. Nada diz que é um fato, mas também nada diz que não é um fato. Exatamente, fica aquela coisa no ar, né? Isso aí. Um exemplo de lenda urbana recente para vocês, recente assim, né? A gente tá meio avantajado nas idades, mas assim, é aquela, não sei se vocês lembram, né? Aquele jogo da baleia azul. Aquilo seria uma lenda urbana? Sim. Recente? Moderna? É uma lenda urbana moderna. Porque quando são essas coisas mais novas, são lendas urbanas, né? Essas coisas, aquelas correntes, né? Que a tia passa no WhatsApp. Isso tudo é considerado lenda urbana, né? A menina do comentário, aquele comentário que falava que se você não repassasse a história dela, né, que ela tinha morrido e não sei o quê. Aquele comentário lá é uma lenda urbana. Socorro. Mas aqui, gente... Thalita, a gente não pode ficar falando que a gente é velho aqui nesse programa, porque de acordo com a minha análise que eu vi, por enquanto, da média de idade do nosso podcast, nós temos muitas pessoas mais de 60 e que escutam a gente. E a gente, você acredita? É até engraçado, porque assim, a gente tem uma faixa etária entre 20 e 27 anos muito alta, é a maior faixa etária. E depois a gente tem de 30 e tal
30 e poucos, e temos a galera de 60 mais. Só Olha que só. assim, entre 40 e alguma, acho que 40 e acho que 40, na faixa etária dos 40 ali, 37, 40, sei lá, não sei ao certo. A gente não tem nada, ninguém. É muito engraçado. Olha que palhaçada. Mas assim, os mais 60 estão aí com a gente. Tá vendo, gente? Perfeito, porque eu não sei conversar com pessoas que não sabem que o ícone de salvar é um disquete. Exatamente. É isto. É sobre isto. Então, gente, essas coisas assim são lendas urbanas, né? Que é o que diferencia o fato das lendas urbanas estarem sempre surgindo por aí, é o que diferencia elas dos folclores, né? Que no nosso caso, folclore é o Saci, Mula Sem Cabeça, Boitatá, esses que todo mundo conhece. Porque esses não vão ser modificados ao longo do tempo, diferente das lendas urbanas. Muito obrigada pela explicação, Thalita. Esse fato histórico que eu não sabia. Tá vendo, amiga? Eu tive que pesquisar, porque eu sempre fiquei na dúvida sobre a diferença de lenda urbana para folclore. Tá vendo, gente? JacoCast também é cultura. É isso aí. Então, gente... outra coisa que eu tava esquecendo de falar. Né? Essas lendas urbanas, elas muitas vezes elas têm um objetivo, né, de existência. É tipo assim, para alarmar as pessoas, assim, para tomar cuidado com alguns locais, né, tomar cuidado com o horário, sabe? E tem muitas que são coisas de gente mais antiga, assim. Então, principalmente essa coisa de horário, tem muita coisa com muito valor ultrapassado, né? Umas coisas bem machistas, bem sexistas, mas que, assim, é divertido de ler, né? É divertido, mas a gente discute, a gente expõe também. Sim. Tem umas muito boas e umas que a gente pensa, né? Eu sei. Mas como tudo na vida, né, Thalita, também? Como tudo na vida, exatamente. E aí, cada cidade, estado, país, todo mundo tem as lendas urbanas. Exatamente. Né? E é engraçado que tem muitas de alguns lugares que são muito parecidas entre si. Eu até anotei aqui, né? Tem lá em Rondônia, lá em Porto Velho, tem uma lenda urbana que chama O Diabo do Papo de Esquina. Né? E aqui em BH existe a lenda urbana que até passou, eu não sei, era um programa, eu não lembro em qual canal que era, que contava lendas urbanas, né? Que passou do Diabo da Vilarinho. Que é uma lenda urbana daqui de BH, gente, não deixa de ser. E esses dois são muito parecidos, né? Que os dois são um cara super charmoso que foi pra balada e dançava com todo mundo e de repente foi exposto o chifre e o rabo e saiu correndo. Enfim. As duas nesse esquema? As duas são assim, Da mesma forma da Loira do Bonfim, mas deixa eu dizer uma coisa pra você. você. Mais pra frente. E no Espírito Santo também tem uma lenda dessa que chama A Lenda do Pé do Diabo. Olha só, tá vendo, gente? Então, assim, a gente vê, né? Essas coisas são muito para ajudar a disciplinar, assim, de algum modo, né? Você se ligar nas baladas que você vai, Gabriela. Realmente. Realmente, tem muita gente ali escondida que é só o pé do diabo. Então, vamos lá, Gabi? Quer começar a contar? Eu quero. Eu quero começar contando que as primeiras lendas que eu peguei, elas foram lendas curitibanas. Primeiro porque estou morando em Curitiba ultimamente, então assim, é bom para mim, para eu conhecer um pouco da, né, cultura, nem que seja nesse sentido de lendas, né? E foi uma coisa que eu me surpreendi muito, porque eu achei as lendas urbanas deles muito bem elaboradas, no sentido de, tipo, mais como as lendas, por exemplo, do Japão, que a gente leu da última vez, por exemplo. Sim. Sabe? E eu gostei muito, assim, das lendas deles, sabe? Eu trouxe duas que elas são muito, assim, basadas, sabe?
Olha. Embasadas na realidade. Ah, sim, amiga. Inclusive, gente, eu quero dizer para vocês que Gabriela tinha preconceito contra lendas urbanas brasileiras, tá? Ela pensava o folclore e Fazer o não quê? é Não é folclore. isso, é porque não é esse o problema. É porque eu, quando eu era nova, eu assistia muito Gugu, entendeu? E Aí tá aí assistia o lendas problema. urbanas no Gugu. Amava, Assistiu porém o odiava, diabo. entendeu? É o melhor e o pior dos anos 2000. Basicamente. Então é por isso, entendeu? Uhum. É tudo que eu amava quando eu era criança, mas tudo que hoje eu falo, não, por favor. É isso. Mas Conta, a Gabi. primeira lenda que eu vou contar para vocês, ela se chama Lenda dos Fantasmas da Reitoria. Ela é uma lenda que se passa em relação à reitoria da UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, né? E o seguinte, dizem que lá na década de 80, tinha um jovem, né, um estudante, que ele teve um relacionamento amoroso com uma professora. E aí ela ficou com medo da retaliação do marido, que ele era um marido muito ciumento, e aí ela decidiu romper relações com esse garoto. E aí o garoto ele ficou tão, tipo, inconformado, sabe? Que ele ficou depressivo, triste e tudo, e ele se jogou do 11º andar do prédio. Que isso, gente? E aí, logo após, começou os boatos de que o espírito desse rapaz rondava o edifício e tudo. E em 2005, houve outra morte misteriosa de um aluno, que foi também que aconteceu também no 11º andar desse prédio. E os estudantes, ele era um estudante de história, e os estudantes que faziam aula com ele falavam que essa pessoa, ela ultimamente, tipo, nos últimos dias de vida dela, ele relatava que conversava com esse garoto que tinha morrido lá, sabe? Que ela tinha visto esse fantasma, que essa pessoa tinha visto esse fantasma e que estava conversando com esse fantasma. É doido. E logo após ele morreu. Do mesmo. Da pulando mesma vibe exatamente. Não, que loucura. Pois é. E aí, houve outro caso semelhante a esse em 2012, quando uma moça, ela também acabou caindo do prédio. Que isso, gente? Eu juro pra vocês, eu tô arrepiando todinha. E ela também afirmou que tinha ouvido vozes naquele local. Olha. E assim, falam também que a biblioteca lá da reitoria também ela é assombrada por um espírito. Nossa, Não dá pra estudar nesse lugar, não, É gente. isso aí. Ou seja, a moral da história é o quê? Quando você prestar o Enem, não se inscreva pra lá. O UFPR jamais. É isso. Ai. E dizem que ela é uma bela estudante ruiva que ajuda os alunos quando eles precisam encontrar uns livros lá e tal, nos corredores. Pelo menos ela ajuda, é né? uma boa alma, né? É uma boa alma. Mas diz que essa jovem ela teria morrido na década de 70, quando ela caiu no fosso do elevador do prédio. Ai, eu que não horror, sei, né? Gente. Não sei se devemos aceitar a ajuda dessa jovem. Eu tenho minhas dúvidas, né? Bom, por via das dúvidas, se você aceitar, não pegue o elevador. Exatamente. Só pra, né? E a minha outra história de Curitiba também, ela também é relacionada a prédio, né? É o espírito do edifício Maison Blanc, que chama. Gente, esse Mais ou povo menos aí isso. gosta de um prédio, né? Não, minha gosta filha, aqui de um prédio assombrado. Aqui tem vários prédios intitulados assombrados. Mas, aliás, aqui em Minas não tá muito diferente, não. Normal, mas continua. Né?
Então, dizem que esse prédio ele fica... Dizem não, porque deve existir esse prédio, eu só não pesquisei. Dizem que ele fica a poucos metros da Boca Maldita, no centro de Curitiba. O edifício ele foi construído lá na década de 40, assim, e onde funcionava o Cine Curitiba. E reza a lenda que quando um marido pegou a esposa traindo ele, num ato de fúria... Sempre tem o ato de fúria. Conhece o ato de fúria do marido. O ato de fúria, ai. Ele esfaqueou a esposa dele lá. Nossa, e quando ela pegou ele, ela lá com a amante e tudo mais. Depois disso, dizem que o espírito da esposa começou a assombrar e a perturbar esse lugar, entendeu? E assim, depois que... Dizem que as pessoas que iam assistir o cinema, sabe? Iam assistir filmes lá no cinema, viam a moça e se assustavam com a moça porque ela perturbava eles lá. Não, gente, isso é louco. Imagina, você vai pro cinema, já é tudo escuro. Ainda tem uma penada pra ficar lá na sua volta? Não dá não, gente. Isso não mesmo. dá, não. Imagina ver um filme de terror? Exatamente. Impossível. Vai lá, Gabriela, nesse cinema. Nem existe mais, então. Depois, o cinema ele foi demolido e aí deu lugar a um novo prédio lá. Né? Um prédio residencial e tudo mais. Que foi nos anos de 1980, que, na verdade, assim, o prédio foi construído antes, mas em 1980 tivemos, né, o nosso primeiro caso macabro, que dizem que teve um marido que mandou matar uma esposa lá também, porque ele queria, tipo, ficar com o dinheiro do seguro de vida dela. Ô, gente, eu vou dizer pra vocês, mulher sofre. Sofre. Diz que foi porque ele foi influenciado pela voz da mulher. Tá. E em 2008, um terrível infanticídio aconteceu lá. Que uma mulher, ela jogou o filhinho dela, um bebezinho de 8 meses, pela janela do 6º andar. E um vizinho teria falado que essa mulher sofria de transtornos psicóticos, sabe? Porque ela dizia para ele que ela ouvia o espírito, sabe? No prédio, e que esse espírito tava mandando ela fazer isso, sabe? Tipo... Gente. É isso, então, né? Dizem, então, esse espírito aí fica falando pros outros no ouvido deles pra matar outras pessoas, né? Pessoas que você ama, né? Que no caso do marido, ele matou a esposa, a mulher matou o filho, né? Então, teoricamente, essa assombração, ela fica na sua cabeça fazendo você matar as pessoas que você ama, né? O espírito da esquizofrenia. Dizem que lá também tinha uma mulher que se intitulava bruxa e ela lavava o corredor com sal grosso todo dia para poder evitar que o espírito fosse naquele andar. Olha, menina. Essa daí ela tava certíssima, né? Boba ela não certíssima. Pessoas que moram nesse prédio lavem o chão com sal grosso. Exatamente. Eu nem sei se esse prédio agora, se ele existe, né? Ou se ele é residencial ainda, ou se ele virou outra coisa. Não sei. Vamos pesquisar. Tem que olhar, né? Você aí que tá nos ouvindo, pesquisa, vai que você descobre que você mora nesse prédio. Deus me livre. Já ouviu falar lá, falou, é perto da Boca Maldita, no centro de Curitiba. Meu Deus, pera, gente, eu moro no centro de Curitiba. Ai, tô com medo agora. Pois é. Mentira, eu tô brincando. Mas o meu prédio é novo. Mas teoricamente pode ter sido demolido e construído outro, né? Porque teoricamente ela assombra esse terreno. Prepara o sal grosso, Gabriela. Já tô passando sal grosso no corredor. Você, Thalita, tem de alguma região legal pra gente? Eu tenho, Gabi. Eu peguei espalhado. Eu peguei 3 de BH, porque, né?
Mais uma vez, tem que puxar a sardinha pra nós, né? Mas a primeira que eu vou ler é lá de Recife. Legal. É chamada de A Mulher Emparedada. Essa lenda urbana é o seguinte. Tinha um cara que o nome dele era Jaime Favaz. Ele era o dono de uma loja que ela funcionava no térreo do Sobrado, na Rua Nova, em um endereço nobre do Recife. E ele era um homem, assim, muito grosseiro, muito vingativo. E aí, como sempre, né, ele descobriu o quê? Que a filha dele, que chamava Clotilde, filha única, que ela tinha engravidado de um cara, assim, que todo mundo conhecia ele porque ele era muito sedutor e tal, que o nome dele era Leandro. Safado, não me disse. Não, e pra piorar, amiga, pra piorar, o Jaime ainda descobriu que o Leandro, além de ter engravidado a filha dele, era amante da esposa, da Josefina. Não! Minha filha, foi pesado pra Jaime. Nossa. Só que, como eu disse, Jaime era vingativo. Então, o que Jaime fez? Matou. Pra não faltar num ataque de fúria. O famoso! Olha ele aí. O que Jaime fez? Não, o Jaime foi muito calculado, tá? Ele não foi num ataque de fúria, não, minha filha. Ele mandou matar o amante, né? Leandro já era. Aí, Josefina, que era a esposa dele, ficou doida, né? Era apaixonada com o Leandro. E aí, o Jaime tentou casar a filha dele com um sobrinho, né? Pra ela não ter filho sozinha, né? Porque naquela época era... Nossa Senhora. Então o sobrinho dele não aceitou. Ele não quis saber de casar com a menina. Tadinha. E a menina, coitada. Desamparada. Pois é, minha filha. Esse menino eu não sei não. Ele deve ter se arrependido amargamente depois. Porque o que o Jaime fez, já que ele não conseguiu casar a filha dele, né? Ele não veio com nenhuma outra solução. Ele decidiu colocar ela num castigo super macabro. Amarrou ela com cordas, cobriu de lençol branco, colocou ela num banheiro do sobrado lá onde era a loja. E aí, o que fez? Com a ajuda de um comparsa dele lá, ele forçou um pedreiro a fechar essa porta do banheiro com tijolo. Ai, ele não fez isso. Ele fez isso, amiga. Aí, depois de passar 3 anos em Portugal, ele voltou para o Brasil para morar em cima do sobrado onde ele colocou a filha emparedada. Entendeu? E aí falavam que o casarão lá era atormentado, né? Dava para ouvir gemidos, e aí podia ver a figura branca, assim, da filha dele, né? E aí até hoje tem gente que, assim, fala que com certeza viu a assombração dela num prédio comercial lá da tal da Rua Nova. E aí também lá parece que sempre ocorriam coisas inexplicáveis, assim, tipo, que aí tinha móvel que era arrastado por uma mão invisível, assim, e que aí dava batida na parede, e que direto, assim, dava pra ouvir um choro, assim, parecendo, tipo, um choro muito forte, assim, e tal, que falavam que era da emparedada. Nossa, e se pensar... Ela estava grávida, ele matou a filha e o neto. Exatamente. Chocada. Por puro orgulho. Que horror. Essa mulher, nossa, deve estar muito irritada, assombrando os outros. Essa daí deve estar na fúria, na fúria. Essa deve, minha filha, essa dali, ó. Eu vou deixar a dica. Se você estiver grávida, não vai nesse prédio. Né? Vai que a mulher quer trocar de lugar com você.
Pode dar um É, B.O., não, hein? não vai não. Nossa Senhora. Então, Thalita, a próxima lenda que eu vou contar, ela chama a lenda do Arranca-Línguas. É uma lenda mais Deus me levinha, diga. sabe? Do jeito que a gente fala a nossa língua embora rapidinho. Eu nem sei do que é, mas eu já tô assumindo a verdade. Com certeza, com certeza. Conta, Gabriela. Mas assim, essa lenda, ela é tipo um folclore, entendeu? Só que, como aprendemos hoje, não é um folclore, não é mesmo? Mas é nessa pegada. Por quê? Dizem que lá nas matas do sertão é povoado por várias criaturas assustadoras, assim. Dizem que são monstros e seres que eles andam pelos campos sempre à noite, sabe? Se escondendo, mudando de forma, essas coisas tudo. E uma delas é essa lenda do Arranca-Línguas. Ele vive nas margens do rio Araguaia. Isso. Então, assim, esse rio, né, a gente sabe que ele banha os estados de Goiás, do Mato Grosso, do Tocantins e do Pará. Então, ele fica ali... Ele anda, esse bicho, né? Ele anda. Nossa Senhora. E ele é uma criatura monstruosa, que eles parecem tipo um gorila gigante, sabe? Que ele fica à espreita das vítimas. Ele meio que... ele finge que é tipo um tronco, ele deita no chão assim pra descansar e fica quietinho, sabe? Fingindo que é um tronco de árvore. Pra poder, tipo, os seres humanos tá lá, tá fazendo a trilha deles, tá de boa, e aí vai descansar, sabe? Na beira do rio ali, aí vê um troncozinho pra se encostar, sabe? Nossa. Então ele faz esse tipo de tramóia, assim, pra você ir descansar perto dele. Olha, entendeu? Só esse bicho. Isso. E aí, o que ele faz? Quando você tá lá, descansadinho, tranquilo, dormindo no seu sono, é que ele aproveita pra atacar você, entendeu? Então, o que ele faz? Ele, justamente quando você tá lá, cansado, repousando tranquilamente na beira do rio, né? Ele vai e te ataca, ele mata e arranca a sua língua. Uai, gente. Então, assim, ele se disfarça tanto como um tronco caído, né, pra você se encostar e tudo mais, ou como uma árvore frondosa, sabe? Tipo, onde tem sombra e tudo mais, pra você ir lá e descansar embaixo dessa sombra. Então, fiquem ligados. Se você for tomar banho de rio, ou fazer uma trilhazinha, alguma coisa. Gente, fica no sol. Não fica querendo encostar em arvorezinha, subir em árvore, não se mete com isso. Não descansa, não para, não senta e não fica na sombra. Não, gente, pra que você vai se prostrar naquele tronco que tá chamando pra você deitar nele? Não vai. Exatamente. E temos também aqui outra lenda de Goiás, que eu peguei. Que é uma lenda que chama a Lenda da Casa das 365 Janelas. Então, diz a lenda que existia um comendador que chamava Joaquim, que era um homem muito rico lá do Goiás, né? E que ele tinha tanto dinheiro que ele mandou construir um casarão gigante, maravilhoso, com 365 janelas, uma para cada dia do ano. Ok, ostentador. Exatamente. E ele não poupou gastos, entendeu? Ele empregou as madeiras mais finas naquele lugar, sabe? Ele usou acabamento de ouro. As lâmpadas eram feitas de cristais puríssimos. Uai. A casa tinha salão de reunião, sala de baile, quarto, um monte de coisa, milhões de quartos, né? O famoso Sugar Daddy. Exatamente, cozinha gigante, cheia das coisas, né? E assim, dizem
que era a casa mais bonita, a casa mais almejada de todas. E todo mundo ia lá para contemplar a casa. A fama da mansão era tão grande que mesmo assim artistas que nunca tinham visto faziam pintura sobre ela. Olha só. Um belo dia esse comendador faleceu. Só que ele não deixou herdeiros nem nada. Então o que aconteceu? Isso é um perigo, hein? É um perigo gigante. O que aconteceu? O povo todo invadiu a casa, cada um pegou coisas, sabe? Tesouros, as paredes, tudo que eles podiam levar, eles levaram da casa. Nossa, eu imaginei só aquela época do apagão das lojas. Exatamente, imagina essa fúria. Uhum. Então assim, quem não conseguiu levar os copos dourados, os macios lençóis, né? Aquelas coisas todas, arrancou pedaço mesmo na casa, o piso, madeira, parede, tijolo, tudo, Gente, que era tudo céu. Bonito, né? E a casa ficou só o pó. E principalmente as lindas janelas dele, que eram de joias, daquelas lindas construções, assim. Era um trem de doido, né? Então, diz a lenda que vários pedaços da casa foram, servidos para poder construir outras edificações pelo Goiás afora. E que é possível ouvir passos do comendador pelas ruas, buscando partes da sua antiga casa, das 365 janelas. Claro, né, gente? Tá putaço. Ué, eu morri, como assim? Devolve minhas coisas. Morri num dia, no outro dia, quem passava aqui gostando, admirando minha casa, veio cá, arrancou tudo. Exatamente. Nem pra fazer um museu? O Não que é isso? Nossa, ia ter sido incrível. Ué, imagina. Que palhaçada. Agora eu vou contar 3 lendas. As 3 de Minas Gerais. Sendo uma de Minas Gerais inteira, porque eu não acredito que tem em Minas Gerais alguém que nunca tenha ouvido essa. E outras 2 daqui de BH, que também são bem famosinhas. Mas qual que é essa mais popular, Thalita? Essa mais popular de todas é a da Procissão das Almas. É verdade. Realmente. Então, acho que ela é patrimônio histórico do estado. Deve ser. Porque assim, falavam que na cidade de Mariana tinha uma mulher que, assim, ela era muito, muito, muito fofoqueira. Sabe a vizinha chata do prédio? Sim. Era ela. Tomava conta da vida de todo mundo, gente. Ela na janelinha espreitando. Exatamente. Inclusive, onde eu peguei, estava escrito exatamente isso. Que ela passava o dia na janela. Sabe por que eu sei disso? Conta da vida dos outros. Porque ultimamente eu tô assim. Eu sou a fofoqueira do bairro. Eu só não fofoco. Mas... Afinal de contas, não conheço quase ninguém aí pra fofocar, né, exatamente. Mas que fico o dia inteiro na janela, vendo a movimentação da rua, das outras janelinhas e da vida alheia, fico mesmo. É isso. E meu namorado já me chama de senhora por causa disso. Ele fala, senhora de 80 anos observando a rua. E é sobre isso. É sobre isso. Então, esta senhora, né, já era noite. E aí, de repente, ela achou que tinha escutado, assim, tava escutando umas vozes e tal. E aí ela conseguiu entender que aquilo era uma procissão. Aí ela achou muito estranho, né? Porque era muito tarde, teoricamente estava todo mundo dormindo. E a igreja não tinha tocado sino nenhum, né? E ela, como uma boa senhora fofoqueira, com certeza deve ser muito religiosa. Devia ser beata, né? Então como pode... O combo. Exatamente. Então como pode ela não estar nessa procissão? Não tinha como. Então,
Obviamente, qual foi a próxima atitude dela? Foi pra janela. Claro, com certeza. Foi pra janela e foi ver, né, quem que eram aquelas pessoas que estavam passando. E ela achou muito esquisito porque todo mundo tava coberto, assim, da cabeça aos pés, com tecidos brancos e tal. E todo mundo levando uma vela acesa na mão. E aí, na parte da frente, assim, da procissão, o pessoal tava levando uma cruz preta, né, toda com panos pretos, assim, em volta também. E no centro, né, logo atrás dessa cruz, e a própria morte com uma foice. Aham. E aí, né, ela vendo aquilo e de repente chegou uma das pessoas que estava na procissão, né, chegou perto lá da janela da moça, da senhora, e falou assim com ela: mulher, a noite é dos mortos, guarde essa vela para mim. E aí outra participante veio também para perto da janela da moça. E aí, como se ela conhecesse essa Léa, né? Ela virou para ela e falou assim: mulher, guarde a sua língua. Amanhã estaremos juntos em outras paragens. Uhum. E aí, né, o que aconteceu? Aquela senhora sem desconfiômetro nenhum, né? Que ela não tinha nenhum. Senso zero. Já que ficava cuidando da vida dos outros. Porque ela ficou feliz, né? Gostou de ganhar a velhinha da procissão. E aí ela dormiu com a vela do lado da cama dela, toda felizinha. E aí, quando ela acordou na manhã seguinte, ela olhou para onde estava a vela e o que tinha ali, Gabriela, no lugar da vela? O quê? Tinha um osso pequeno de uma criança. Ah, não! Essa mulher tomou um cagaço, mas tomou um cagaço, que o susto foi tão grande que ela desmaiou. E aí veio gente que veio para acudir ela e tal, só que aí ela já estava morta. Foi se juntar à procissão. Exatamente. Eu lembrava em partes dessa lenda. Eu lembrava muito dessa parte da procissão em si, dos mortos e tal, deles estarem... E de alguém dar uma vela para ela. Isso eu lembro. Uhum. Mas eu não lembrava da morte com a foice, da mulher lá e do ossinho. Mas essa é uma daquelas que tem várias outras versões. Né? Eu já vi, tipo assim, não de uma véia fofoqueira, mas de uma menina nova que era fofoqueira, que a avó falou pra não olhar e tal, quando eu vi o barulho. Só que ela olhou, aí ganhou a vela, no outro dia era um osso. Minha próxima história, Gabi, é sobre a Maria Papuda. Boa, essa eu lembro muito bem dessa história. Conte pra nós, Thalita. A da Maria Papuda, eu, na verdade, sempre ouvi falar na tal da Maria Papuda, mas eu nunca parei pra ver realmente sobre a história dela. Enfim. Essa Maria Papuda, ela morava num cafuá, tipo uma casinha pequena, assim, toda assim, né, bem simples e tal. E ela tinha bócio, né? Bócio é uma doença que incha muito, assim, o papo, sabe? Por isso que ela era conhecida como Maria Papuda. E falavam que ela era uma velha curandeira e muito mal-humorada. E aí ela recebeu uma notícia de que ela ia ter que deixar a cabana dela, né? Ela ia ter que sair dali da casa dela. Por quê? Porque a futura sede do governo ia ser erguida ali, né? O que é conhecido hoje, gente, como Palácio da Liberdade, tá? Só para dizer para vocês. E aí, o que aconteceu? Essa senhora, ela não queria ir embora de jeito nenhum. Não queria. E ela só saiu da casa, assim,
ela arrastada pelos guardas que foram lá para despejar ela. E aí o que ela fez? Ela amaldiçoou o lugar ali. Ela falou que todos os governadores que morassem ali não iam terminar o mandato. E que iam ser várias vezes interrompidos por acontecimentos terríveis. E aí, minha filha, coincidência ou não, alguns governantes mineiros realmente não terminaram o mandato, Gabriela. Sim. Um deles foi João Pinheiro, que ele morreu em 1908, né, e foi substituído por Bueno Brandão. Outra pessoa que faleceu no cargo foi o Raul Soares, que foi substituído em 1924 pelo Olegário Maciel. E aí o Olegário Maciel também morreu durante o mandato dele. Em 1993, ele teve um infarto fulminante dentro da banheira no Palácio da Liberdade, durante o segundo mandato dele como presidente de Minas Gerais. E isso também, gente... Prefeito, né? Presidente, não. Presidente, gente, que louca. É isso mesmo, porque Minas Gerais é nosso país. É nosso país, meu país, Minas Gerais. Thalita nunca errou. Nunca. Gabriela é estrangeira em Curitiba. Eu sou mesmo. Gringa. Enfim, gente. E aí, além disso, tiveram também mortes trágicas dos antigos ocupantes do palácio, tá? Entre eles, o Juscelino Kubitschek e o Tancredo Neves. E o Palácio da Liberdade, gente, ele tem outras lendas urbanas ali na volta nele, né? Prédio antigo já viu, né? Tem tudo quanto é coisa. Eu não sabia que ele tinha outras lendas, não. Tem, amiga. Parece que diziam que num salão lá tinha um quadro do Belmiro de Almeida que mostrava uma moça chorando ao ler uma carta. E que essa obra, o nome dela era A Má Notícia. E aí, com medo, né, afinal de contas chamava A Má Notícia, né, o quadro, com medo do mau agouro, né? Sim. Uma das pessoas que ocupavam o palácio providenciou que esse quadro fosse retirado. E aí, hoje, parece que ele tá na pinacoteca do Museu Garrou. Ele tá na pinacoteca do Museu Mineiro. E aí tinham mais lendas ainda, né, gente? Falam que o prédio é mal assombrado. E aí, tanto que uma das ex-curadoras, né, de lá, a Conceição Piló, que ela chama, ela fala que ela nunca viu nada de estranho por lá, mas ela jura de pé junto que o ex-presidente Itamar Franco, ele falava assim, brincava, né, que tinha alguns fantasmas escutando atrás das portas. Que horror. Pois é. E aí teve um outro ex-funcionário, esse não falou o nome dele, que ele viu vagando pelos salões do Palácio da Liberdade um senhor idoso e careca. Quem será esse velho? Pois é. E aí ele ficou meio assim, e quando ele viu, né, uma foto lá, que ele ficou tipo, meu Deus, por quê? Porque o senhor que ele viu era igualzinho ao Olegário Maciel. Que pronto. Foi o que eu falei antes, que morreu de infarto fulminante lá na banheira do palácio. Pronto. Minha filha. O trem é feio. Nunca entrei nesse lugar, não. Quase já fui visitar lá. Você nunca entrou lá? É muito bonito. Eu nunca entrei lá porque, tipo assim... e olha que eu já fui em todos aqueles museus em volta ali da Praça da Liberdade, tudo, o circuito todo eu já fiz, sabe? Mas na época que eu ia visitar lá, não lembro se era com a escola, se era com o quê, acho que foi com a faculdade, sei lá. Eu ia visitar lá.
Tava fechado, não tava podendo visitar. Nem era pandemia. Isso, eu tô falando milhões de anos, muito tempo atrás. Milhões de anos. A mulher formou outro dia, tá assim, milhões de anos atrás. Mas eu acho que foi tipo 2015, sabe? Ah, tá. Já é quase milhões de anos atrás. Vai uns anos, né, Gabriel? Aí eu acho que foi mais ou menos isso. E aí tava fechado, e aí eu nunca visitei. Aí, ó. Será que foi? Foi um sinal. Será que foi bom? Um sinal. Você ia ver o Olegário Maciel lá. Será na banheira ainda? Nossa, imagina. Deus me livre. A próxima, Gabi, lenda que eu vou contar é outra conhecidíssima aqui em BH, que é a Loira do Bonfim. Ah, essa também é famosa. Essa é famosa. E ela tem também lendas parecidas com ela em outros estados. Entre elas, a Mulher da Sombrinha, lá de Pernambuco. Mas enfim, vou contar a Loira do Bonfim primeiro e depois eu falo por que elas são parecidas, né? Então, a Loira do Bonfim é o seguinte. Falavam que antigamente tinha essa moça, que ela era muito bonita, muito simpática. E aí, antes dizia-se, na época dos bondes, né? Falavam que ela sentava lá no último lugar do bonde. E aí que ela ia, batia papo, assim, com os caras e tal. E sempre ela acabava ali de burburinho com um mais em específico. Então convidava para conhecer a casa dela. E aí o cara ficava todo empolgado, né? Todo se achando. A mulherzinha convidou ele. Sim, a mulher bonita, simpática, batendo um papo, convidou para ir na casa dela. Na época dos bondes ainda, que as mulheres eram mais recatadas. Exatamente, ousadíssima. Ia fazer o que queria. E aí o que acontecia? Quando ele descia do bonde, o cara quase morria do coração. Por quê? Quando ele ia indo atrás dela, via que ela ia para onde? Pro cemitério. Cemitério do Bonfim, aqui em BH. Famoso. E aí, gente, tem várias versões. Hoje em dia se fala de táxi, né? Dela pegar um táxi saindo lá do centro da cidade. Geralmente ali pela Guaicurus. Para quem não sabe, a Guaicurus aqui em BH é uma rua onde tem vários bordéis, né? E aí falavam que ela pegava o táxi ali. Tipo a Rua Augusta de São Paulo. Isso, exatamente. E aí falavam que ela pegava o táxi nessa rua e aí descia em frente ao cemitério, sempre. Os taxistas ficavam no cagaço e não cobravam, ia embora rápido, assim. E outros falavam que, tipo assim, ela não chegava a descer, que a hora que chegava perto do cemitério, né, ela já sumia, assim, do banco atrás. E aí, meu filho, teve gente que fez zoeira com isso, inclusive. Amiga, acredita que eu achei, no lugar que eu achei, tinha um moço que ele tinha uma oficina, né? Ele era um mecânico, chama José de Matos, um senhor. A oficina dele era de frente pro cemitério. Do Bonfim. E aí, para poder assustar, tipo assim, os ladrões e os arruaceiros e tal, que ia ali pra volta do cemitério, o que ele fez? Ele colocou uma base, ele fez uma base com um controle remoto, né? Tipo uma coisa de carrinho, assim. Colocou uma boneca de um tamanho de uma pessoa mesmo, com uma peruca loira. Mentira. Amiga, sério. Com a peruca loira, assim, com a roupa toda chique, assim, toda bem vestida. E aí... ele fazia o troço andar para um lado e para o outro lá no horário
Aqui fala no horário de pico da boemia, né? Tipo assim, na época devia ser o quê? Umas 10 horas da noite até meia-noite ali, sabe? Mentira. Ou E tem foto ficava. disso? Amiga, eu não cheguei a procurar a foto, Ah, não. tá? Não cheguei a procurar. Se tiver, nós vamos Mas achar, pegar o vamos. link e vamos botar lá na descrição. Aham, a gente pode postar no Instagram também, falar que é relacionado ao episódio. Isso aí. Enfim, Então fica de olho, gente. Se a gente. se a Olha gente na achar, descrição, se a gente achar, a ou lá gente no nosso posta. Instagram. Olha lá. Isso mesmo. Muito bom. E que aí ele fazia aquilo andar para um lado e para o outro e todo mundo saía correndo, minha filha. Ninguém ficava. Todo mundo morrendo de medo da loira do Bonfim. Meu Deus do céu. Aham. Muito bom. A mulher da sombrinha, né, que eu tinha falado, Sim. de Pernambuco, ela é o quê? É uma moça de vestido branco que ela ia no tipo assim, perto de fábricas e tal, depois do horário de trabalho. E aí os operários ficavam encantados com ela e não sei o que, iam atrás dela. E aí no outro dia eles acordavam no cemitério sem saber o que tinha acontecido. Mentira! Aham. Muito bom também. Inclusive, era uma excelente desculpa para trair a esposa, né? Só quero dizer verdade, isso. realmente. Só quero deixar isso sinalizado. É. Qual a sua próxima história, Gabi? A minha próxima história são histórias de lendas capixabas. Eu escolhi lendas urbanas capixabas porque eu tenho, assim, no meu coração também o estado, né, do Espírito Santo, porque já vivi muitos anos lá também, né? Vivi em vários lugares, então é isso. Então peguei algumas lendas de lá. A primeira lenda que eu vou ler, ela se chama Lenda da Praia dos Padres. Que é bem interessante, porque lá, de acordo com essa lenda, os antigos moradores lá daquela região, eles dizem que a praia era assombrada. Por quê? Porque eles escutavam pescadores conversando, como se os barcos estivessem se aproximando, e quando chegava na praia, eles não viam mais nada, sabe? Nada além de ondas e a água mesmo, sabe? E ao anoitecer, eles escutavam pessoas falando e gritando. Parecia que a praia estava cheia de pessoas, sabe? E os barcos, né? Tipo, tava por lá, ou as pessoas que não estavam na praia estavam próximas da praia. E assim, o mar subia tanto que no dia seguinte as raízes das castanheiras, elas pareciam dedos de mãos de uma velha, sabe? Então, até louco. Eles chamavam de mão de bruxa. Então, assim, eram várias coisinhas que faziam eles ficar com medo, sabe? Da Praia dos Padres. Então, por causa de todos esses fatos estranhos que aconteciam lá, né? Os moradores ficavam super assustados. E para acabar com as assombrações, todo padre que aparecia ali, que chegava lá na região, né, da Praia dos Padres, eles levavam eles pra praia para benzer e rezar na praia. E aí foi daí que originou o nome da Praia dos Padres. Praia dos Padres. Bem legal, achei bem legal. E a outra lenda que eu vou contar é a lenda da Ilha Escalvada, que também é conhecida como a Ilha do Farol. Né? Então, assim, a lenda da Ilha do Farol a área, né, da Ilha do Farol é uma área de preservação ambiental. E a ilha, ela possui esse farol que, quando foi, na época que foi modernizada, ela teve os antigos cilindros de aço dela, que armazenavam gás, eles foram jogados no mar. E assim, eles acabaram se tornando um ponto de turismo, assim, um ponto de observação dos mergulhadores, sabe? Então,
Segundo os moradores, é aquela área encantada, sabe? Pois em alguns dias, assim, aqueles cilindros, eles se transformam em barcos, baleias, bolo de aniversário, castelo, navio, tartaruga, várias formas. E diz que o curioso é que isso acontece durante o dia e que muitos já viram esse fenômeno acontecer. Vários turistas visitam a ilha para poder observar o fenômeno dessa metamorfose, né, que acontece. E, segundo os antigos, acontece desde que tipo, o farol da ilha foi construído, sabe? Então, assim, conta-se que tem uma outra parte assim, da lenda que fala que tinha uma bruxa que era linda, morava na ilha, e que e com a construção do farol, ela teve que se transformar em um golfinho para e se mudar de lá, sabe? Para uma gruta subterrânea. Ué, gente, qual foi o problema dela com o farol? Não tenho ideia. Devia ser porque a luz batia e ela e via ela, né? Sei lá. Devia encher o saco aquela luz. Eu não quero mais saber de luz. Vou morar numa gruta subterrânea. Quero ver quem vai jogar luz na minha cara. A partir de hoje, a resposta que me convence é essa daí. É isso. Continua. E conta a lenda também, Thalita, que tipo, os ventos em direção ao nordeste, né? Eles sopram naquela região. Vários golfinhos se juntam a ela para acompanhar ela, né? Porque ela também se transforma num golfinho. Para proteger os mergulhadores que exploram essas belezas subterrâneas daquela ilha, sabe? E é nesse período que acontecem essas transformações na ilha e tudo mais. Então é a bruxa... Achei uma lenda fofa, é uma bruxa boa, né? Por um milagre, né? Porque o povo não pode ouvir falar bruxa, que é coisa ruim. E qual mais as suas, Thalita? Eu tenho mais 3, Gabi, as 3 curtinhas. Beleza, conte pra nós. A primeira é muito mais uma denúncia, basicamente. Porque é a lenda da Ana Jansen. Eu não sei se é Jansen ou se é Jansen. Enfim, lá do Maranhão. A Ana Jansen, ela era uma poderosa comerciante, uma figura política, né? Ela era uma mulher à frente do tempo dela, assim, na época. Poderosa. Sim, só que ela ficou conhecida por maltratar os escravos. Então, ainda hoje, o que se diz? Que ela vaga em sua carruagem, puxada por cavalos decapitados à noite, e conduzidas por um escravo, também sem cabeça, pelas madrugadas no centro de São Luís. E amaldiçoa porque quem passa por ela, dando uma... Olha só o pedacinho da outra misturada. Dando uma vela acesa que pela manhã se transforma em osso de defunto. Eita, nós! Só que aí o que acontece? Essa Ana Jansen, como eu falei, ela era uma mulher à frente do tempo dela, assim. Ela quebrou muitos tabus desde cedo, sabe? Ela engravidou solteira, contribuiu para a política, para o comércio maranhense. Ela tinha um estilo de vida bem liberal, né? Ou seja, ela era afrontosíssima. E aí o que acontece? Hoje, acredita-se que essa lenda e essa fama negativa dela devia ser simplesmente intriga da oposição, entendeu? Simplesmente porque ela era uma mulher forte, né? Uma mulher que... Exatamente. Ela era alguém que não abaixava a cabeça. Né? Então, assim... Facilitou os rumores, né? Como eu disse lá no início, é aquele machismo estrutural, sexismo e tal, que acaba que leva, né? Virou até lenda urbana, gente. Enfim, a próxima
É lá de Belém, né? O Igarapé das Almas, que chama. Então, essa lenda, ela diz o quê? Que o Igarapé das Almas, que ficava onde hoje é o canal da Avenida Visconde de Souza Franco, lá. Ok. E muitos contos que são relatados pelas pessoas em Belém hoje possuem essa versão ainda. Né? Que o Igarapé, ele ganhou esse nome depois de vários relatos de pessoas que falavam que tinham visto fantasmas de cabanos, né? Que foram pessoas que lutaram durante a cabanagem naquele lugar. Então, falam que essas pessoas, esses fantasmas, né? Eles ficavam procurando as armas que eles esconderam no lugar enquanto estavam vivos. Que era ali naquela região, né? Naquela região, exatamente, Igarapé das Almas. E aí tem essa lenda lá. Legal, gostei. Porque não é o César que tá lá procurando a alma. Por isso que eu gostei. Que horror. Ai. E aí, a minha última é sobre o cemitério Chora Menino, lá em São Paulo. Chora, menino. Chora, menino. Então, os antigos dizem, né, os antigos moradores do bairro Chora Menino, que é perto da onde hoje é o cemitério Chora Menino. Meu Deus, o nome do bairro é Chora Menino, o nome do Pois cemitério é Chora Menino. Amei. Exatamente. Adorei. Falavam que lá perto morava uma velha toda enrugada, de cabelo branco, comprido, Bruxa, numa certeza. casa. Exatamente. Numa casa, né, que era super mal cuidada, não tinha janela, sabe? Tinha só uma porta bem grande, assim, de madeira, e uma portinhola, assim. Portinhola, gente, aquela portinha de filme que passa cachorro, gato, aquela portinha assim, pequenininha, isso é uma portinhola. E aí... Adoro que você é muito didática. Eu sou, amiga, eu explico as coisas porque eu detesto não entender. Não, você tá certíssima. Por isso que eu adoro. Tudo que eu não sou. Quando eu crescer, quero ser que nem você. Mas aí, o que acontece? Falavam que à noite todo mundo ouvia essa portinhola abrindo e fechando várias vezes, assim, várias vezes seguidas. E que eram homens e mulheres que estavam colocando ali uns pacotes, sabe? Tipo assim, pequenos, assim, colocavam. E aí que essa velha, ela recolhia esses pacotes e depois levava para a parte de trás da casa dela, que era um vale, assim, enorme. Só que o que é o plot twist aí é que esses pacotes, na verdade, choravam. Por quê? Porque eram bebês que eram abandonados pelos pais. Mentira! E aí que essa velha fazia o quê? Colocava todas essas crianças nesse vale e aí vinham vários urubus. Não! E aí o choro das crianças era confundido com o miado de gato no cio. E aí a vizinhança fazia o quê? Fechava as portas, as janelas e tal, porque quando a velha voltava para casa, ela ria muito e ria sem parar. E ria. Um riso longo e super macabro. Aqui tem até endereço, minha gente. Aqui fala onde? Avenida Mirim 302, Santana. Você, pessoa, meu que mora Deus, aí perto, diz pra gente. Já ouviu um choro de criança que achou que era miado de gato? Meu Deus, tem número. Essa velha tá viva? Tem número. Espero que não. Espero que não. Quer dizer, espero que sim. Porque senão quer dizer que ela é um fantasma. E aí é pior. Não, espero que sim, para que ela possa se defender, né? Eu não sei. Isso deve ser o endereço do cemitério, provavelmente. Será?
Deve ser. Eu não cheguei a pesquisar, não, mas... Se você Enfim. mora lá, conta pra gente depois. Conta pra gente, você já ouviu um riso longo e macabro de madrugada? Socorro. É isto, Gabi. Nossa, amei esse episódio, sério, amei demais. Eu também gostei muito. Olha isso, quem diria, hein? Eu gostei, quem diria? Exatamente, você gostou de lendas urbanas brasileiras, Gabriela. É sobre isso. Uhum. Ai. Então bora pras indicações, Tatá? Bora pras indicações. Então, Tatazinha, a minha indicação de hoje vai para um programa do Discovery Oba! chamado Lendas Urbanas. Olha, perfeito. Ai. Ele, tipo assim, ele foi lançado em 2015 e tem até hoje. Então, ou seja, tem temporada pra caramba. E é muito legal, assim. Ele é estilo, vamos dizer assim, é estilo Gugu. Por quê? Tem um narradorzinho, né? Tem um cara que narra as histórias. E ele eu digo que é estilo Gugu por quê? Porque tem a encenaçãozinha rolando do acontecimento enquanto a pessoa tá narrando, né? Uhum. E eles contam sempre 3 histórias, né? Então, assim, eu gostei muito porque é o Gugu, só que nos anos atuais, então, mas bem feito, né? É do Discovery. Sim. Então, A verba assim, é maior. E tem umas histórias super boas, sabe? Eles pegam só casos, né? Que são reais, né? E com aquela livre interpretação, né? Então é bem interessante. Eu gostei demais, assim, dos episódios que eu vi. E é isso, minha indicação de hoje. Já quero. E qual a sua, Tatá? A minha, Gabi, é uma série do Netflix que muita gente viu, mas eu acredito que não tanta gente quanto deveria ver, tá? Já tô dizendo isso. Que é a série Cidade Invisível. Ah, sim. Não, eu botei lá como na minha lista de favoritos pra eu assistir há bastante tempo falando nisso, quando lançou, assim. Palhaço, e não assisti. Você não assistiu até agora. Não assisti. Vai assistir. Mas já me disseram que é boa. Eu vou te dar uns tapas na sua cara, porque você não assistiu até agora. É Ela muito boa. É muito, Nossa. muito boa. Então é isso. Eu e os ouvintes iremos assistir. Com ameaça de tapas na cara, tá? Só pra deixar isso claro. Tudo bem. Pode deixar. Gente, essa série, ela trata principalmente sobre folclore, né? Folclore brasileiro, né? Folclore brasileiro, exatamente. Então, lá a gente vê a Cuca, o Saci, o Curupira, mas tudo numa versão atual. É tipo assim, eles hoje em dia, saca? E tem todo um mistério rolando, enfim. Eu não vou ficar falando muito, porque senão eu vou contar tudo que tá acontecendo na série. Entrei hoje no Netflix pra ver, vai lançar a 2ª temporada, de verdade, né? Lá tá falando aquela frasezinha, né, do agora é real. Enfim. Bom demais. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Estamos muito felizes de ter vocês aqui. Lembra de falar com a gente lá no Instagram, interage com a gente, comenta lá no YouTube, aqui no YouTube, se você estiver ouvindo no YouTube. Segue a gente no podcast, tudo JacuCast, gente, tudo JacuCast. Escreveu JacuCast é nóis. Isso mesmo. Muito obrigada pela paciência de vocês. A gente gostou muito desse episódio de hoje. E é isso. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Bye!